Olá pessoal, eu sou a Ana Caroline, eu sou a monitora da disciplina de Histologia e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o Atlas de Sistema Digestório, a parte 1. A parte 2 será ministrada por outro monitor. Eu fui orientada pelas professoras Rosilene Calazans e Elizabeth Kim. Bom, aqui é apenas uma atenção. Depois, se vocês quiserem, vocês podem pausar e ler com mais calma, mas é apenas a questão de que esse conteúdo ele se destina à utilização e reprodução individual para uso privado do aluno. Bom, falando um pouquinho então de uma forma geral sobre o sistema digestório, ele vai ser composto por cavidade oral, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso, além das glândulas salivares, fígado e pâncreas. Aqui nesses slides a gente vai falar um pouquinho somente sobre esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. E das glândulas apenas fígado e pâncreas. Bom, falando um pouquinho agora da estrutura geral do trato digestório, o nosso trato gastrointestinal ele possui um lúmen e 4 camadas, que é a camada mucosa, submucosa, muscular e serosa. A camada mucosa vai possuir 3 estruturas, o revestimento epitelial, a lâmina própria e a camada muscular da mucosa. O revestimento epitelial ele vai variar de acordo com a região que a gente está estudando, seja esôfago, estômago, intestino, e funciona como uma barreira, com uma estrutura de absorção, secreção de enzimas. A lâmina própria ela vai ser formada por tecido conjuntivo frouxo e vai ser rica em vasos sanguíneos, linfáticos e pode apresentar também algumas glândulas e tecido linfóide. A camada muscular da mucosa é uma camada que separa as camadas mucosa e submucosa, então ela é uma estrutura de transição, vai ser formada por células musculares lisas e que a principal função dessa camada é aumentar o contato da mucosa com o alimento. Porém, é importante eu salientar aqui que não é essa camada que vai realizar os movimentos peristálticos. A camada submucosa, ela vai ser composta por tecido conjuntivo denso e vai ser rica em fibras elásticas, colágenas e permite ao trato gastrointestinal uma maior dilatação e retração. Em algumas regiões, essa camada vai apresentar algumas glândulas e é nessa camada também que se localiza o plexo nervoso submucoso ou plexo de Meissner. Bom, partindo agora para a camada muscular, que está aí mais externamente, a essas camadas que eu citei, e que essa camada muscular ela vai ser formada por células musculares lisas em um formato de espiral. Ela é formada predominantemente por células musculares lisas. Por que isso? Porque mais para frente em esôfago eu vou comentar de uma exceção de uma parte do esôfago, uma parte mais superior que contém músculo estriado. Então, e essa camada muscular lisa, ela forma duas subcamadas, que é a camada circular interna e longitudinal externa. Entre essas duas camadas, existe o plexo nervoso mioentérico, que vai ser formado por neurônios viscerais e que estão em maior quantidade, são mais numerosos em regiões de maior motilidade do trato gastrointestinal. Partindo agora para a camada mais externa do tubo digestório, que é a camada serosa ou adventícia. A camada serosa ela vai ser formada por tecido conjuntivo frouxo e vai ser revestida por um epitélio. Esse epitélio é o mesotélio. E de que é formado, né, esse mesotélio? É um tecido epitelial pavimentoso simples. Então, tem o tecido conjuntivo frouxo e mais externamente a gente vai encontrar o mesotélio. Também pode ser encontrada nessa camada, nessa serosa, células adiposas e vasos sanguíneos. Essa camada é o que a gente chama de peritônio visceral quando a gente está estudando a anatomia macroscópica. Aqui, histologicamente, ela vai receber o nome de camada serosa.
E na porção do esôfago, que vai estar localizada acima do diafragma, ele vai ser revestido por uma camada adventícia, que é formada apenas por tecido conjuntivo e tem aí uma função de ligar ou sustentar o esôfago à traqueia. Também essa adventícia ela vai ser encontrada em algumas porções do intestino, como em algumas partes do duodeno, em algumas partes dos cólons ascendentes e descendentes. E essas estruturas, essas partes que são recobertas por adventícia, elas vão ser chamadas de estruturas retroperitoneais, porque o peritônio ele não vai recobrir essas estruturas. Apenas uma observação a acrescentar, que o tecido linfóide associado à mucosa, o malte, ele pode ser encontrado em todos os órgãos do trato gastrointestinal e ele pode ser localizado na submucosa ou na lâmina própria. Falando agora mais especificamente do esôfago, o esôfago ele é um tubo muscular transportador e que vai realizar a conexão da boca com o estômago. Suas camadas são basicamente as mesmas, né, da estrutura geral que eu tinha falado anteriormente e apresentar aí algumas diferenças. A camada mucosa vai ter esse revestimento epitelial e vai ser formado esse revestimento por um tecido epitelial pavimentoso estratificado. A camada mucosa ela vai ser adaptada à proteção contra forças mecânicas, como a força que é exercida na deglutição. Na lâmina própria, existem algumas glândulas que vão secretar muco. A camada submucosa ela vai ser composta por tecido conjuntivo denso, não modelado, e vai apresentar algumas glândulas seromucosas ou esofágicas. A camada muscular vai apresentar a camada circular interna e longitudinal externa. E aí, na porção superior do esôfago, existe um conjunto de fibras estriadas esqueléticas que vão formar o esfíncter esofágico superior. Na porção média, há uma mistura de fibras esqueléticas com fibras lisas. E na porção mais inferior, existe aí uma predominância das fibras musculares lisas, que vão formar o esfíncter esofágico inferior. Além disso, a porção do esôfago, que está na camada peritoneal, ela vai ser recoberta pela serosa. Já o restante, que está envolvido, que está dentro da cavidade torácica, ele vai ser recoberto, vai ser envolvido pela adventícia. Bom, aqui uma lâmina de esôfago corada em HE. Aqui onde eu estou apontando com o laser, a gente vai ter o epitélio estratificado pavimentoso. Abaixo a gente tem a lâmina própria e a camada muscular da mucosa, que separa a camada mucosa da submucosa. Aqui a gente tem a camada submucosa, mais externamente a camada muscular, com suas duas subcamadas, né, circular interna e longitudinal externa, e aqui a camada serosa. Bom, novamente uma lâmina de esôfago, agora no aumento de 100 vezes. Aqui onde eu estou apontando com laser, é possível visualizar o epitélio estratificado pavimentoso, externamente a lâmina própria e mais externamente ainda a camada muscular da mucosa. Então, tudo isso aqui, daqui para cima, vai ser camada mucosa. Essa lâmina própria, ela vai ser formada por tecido conjuntivo e ela vai possuir fibras colágenas, reticulares, elásticas, porém a gente não consegue diferenciar. Vai conter também alguns vasos sanguíneos. Aqui provavelmente seria um vaso sanguíneo, aqui. Então vai conter alguns vasos sanguíneos e aqui a gente consegue visualizar também um ducto glandular e aqui a glândula na sua porção secretora.
Aqui mais abaixo, mais externamente, a muscular da mucosa, a gente contém a submucosa. Aqui não dá para visualizar muito bem, mas já tem aqui algumas glândulas esofágicas. E como eu tinha comentado, a camada muscular da mucosa, ela vai servir também para você diferenciar, para você, uma camada de transição, né, entre a camada mucosa e a camada submucosa. Novamente aqui, agora no aumento de 400 vezes, o epitélio estratificado pavimentoso e aqui algumas suturas que são formadas, que são chamadas de papilas. Essas papilas, elas vão servir somente para aumentar a resistência, aumentar a superfície de contato. Aqui a lâmina própria, por tecido conjuntivo denso, e aqui um ducto glandular visualizado aqui em um maior aumento. Bom, aqui no aumento de 400 vezes, a gente consegue visualizar ainda um pouquinho do ducto e aqui as glândulas esofágicas. Essas glândulas esofágicas, elas possuem uma secreção rica em glicoproteínas. Elas são secretoras de muco. Aqui ainda a gente consegue ver também um pouquinho da lâmina própria. Bom, aqui novamente as glândulas esofágicas no menor aumento, aumento de 100 vezes. Aqui a gente consegue ver, né, as porções secretoras das glândulas. Aqui tecido conjuntivo, então aqui provavelmente submucosa, camada submucosa. E aqui as glândulas que, como eu falei, elas possuem uma secreção rica em glicoproteínas. Bom, e aqui ainda em esôfago, em um aumento de 100 vezes, a gente consegue ver a camada muscular. Aqui é a camada circular interna e aqui longitudinal externa. Lembrando que esse corte aqui é um corte transversal. Essa parte aqui, esse rosinha aqui mais claro, é o plexo mioentérico. Esse plexo, ele vai controlar a motilidade dessa camada muscular. Enquanto que na porção submucosa, o plexo submucoso, ele vai controlar principalmente secreção de glândulas, motilidade do músculo liso, da parte mucosa. Ele controla mais a camadas mucosa e submucosa. Aqui, o plexo mioentérico, ele controla a motilidade dessa camada muscular. Bom, aqui no aumento de 400 vezes, na camada muscular, a gente consegue visualizar a camada circular interna, aqui músculo liso, e aqui a camada longitudinal externa. Esse músculo é formado por músculo estriado esquelético, então aqui a gente consegue presumir que esse corte é um corte mais superior na região do esôfago, por conta do esfíncter esofágico superior, que eu tinha comentado no slide anterior, nos slides anteriores, que havia a presença de músculo esquelético. Aqui a gente consegue ver os núcleos mais periféricos, que é uma característica. Então aqui se presume que é um corte mais superior, provavelmente aí no esfíncter esofágico superior. Então, aqui a gente consegue ver ainda uma porção da camada muscular e aqui, mais externamente, a gente consegue ver a adventícia, que ela é formada por tecido conjuntivo frouxo. Lembrando que a camada adventícia, ela vai ser encontrada ligando o esôfago a outros órgãos. Por exemplo, no esôfago, liga ele à traqueia. E ela vai ser encontrada na cavidade torácica. Então, aqui, adventícia e ainda um pouquinho da camada muscular. Bom, essa lâmina aqui é uma lâmina de transição entre o esôfago e o estômago. Aqui a gente consegue ver o epitélio estratificado pavimentoso do esôfago.
aqui a lâmina própria muscular da mucosa, então daqui para cima é camada mucosa, e aqui submucosa, já com as presenças das glândulas, as glândulas esofágicas. E aqui a gente consegue visualizar o epitélio colunar simples, que vai estar presente no estômago. Aqui também a submucosa, músculo liso, algumas glândulas ainda, que eu vou comentar mais pra frente. Outra lâmina de transição de esôfago e estômago, no aumento de 100 vezes agora, a gente consegue visualizar aqui o epitélio estratificado pavimentoso, as papilas aqui lâmina própria, músculo liso da camada muscular da mucosa, aqui epitélio colunar simples, lâmina própria, músculo liso, e aqui algumas glândulas. Bom, falando um pouquinho agora da estrutura do estômago, ele vai possuir 4 partes, que é a cardia, o fundo, o corpo e o piluro. Porém, histologicamente, a gente só vai conseguir diferenciar 3 partes, porque o fundo e o corpo eles são iguais. A camada mucosa vai ser formada por epitélio glandular, e a porção secretora desse epitélio é tubular e ramificada. A abertura das glândulas ela vai ser chamada de fossetas gástricas, e a gente vai falar um pouquinho das células principais e parietais. Essa camada mucosa ela é revestida por um epitélio cilíndrico simples, que todas as células vão secretar um muco alcalino, que a principal função desse muco é proteger as células da acidez estomacal. A lâmina própria ela vai conter tecido conjuntivo frouxo. E partindo agora para a camada submucosa, essa camada ela vai possuir tecido conjuntivo moderadamente denso, a camada muscular vai ser composta por vai possuir 3 direções, aliás. Ela vai ser composta por músculo liso, mas vai possuir 3 direções. A oblíqua, a circular e a longitudinal. A oblíqua é uma camada mais interna, a circular é uma camada média e a longitudinal é uma camada externa. Porém, nas lâminas a gente não vai conseguir diferenciar. E por fim, né, existe a membrana serosa, que vai recobrir o estômago, que é o peritônio visceral. O estômago ele vai digerir parcialmente os alimentos e vai secretar algumas enzimas e hormônios, e através de processos químicos que ele vai transformar o bolo alimentar em quimo. E esse processo químico ele vai consistir na ação da amilase salivar, do HCl, pepsina. Apenas uma observação de que no estômago a gente não pode dizer que há vilosidades. O que a gente pode encontrar são invaginações do epitélio glandular. Bom, aqui então a lâmina de estômago no aumento de 100 vezes. Aqui a gente consegue visualizar as fossetas gástricas, o epitélio colunar simples, isso aqui, tudo epitélio colunar simples. Aqui a gente consegue visualizar a lâmina própria, que vai ser formada por tecido conjuntivo. Aqui algumas glândulas, aqui também algumas glândulas, e aqui o tecido linfóide associado à mucosa. Essa camada aqui é tudo de camada mucosa. Aqui a gente consegue ver, como eu disse, as glândulas gástricas, e essas fossetas elas vão funcionar como ductos, que elas vão se ramificar na porção secretora das glândulas. Aqui ainda algumas glândulas gástricas, no maior aumento, né, um aumento de 400 vezes, as glândulas gástricas, e aqui músculo liso. Então aqui a gente consegue visualizar o fim da camada mucosa, e aqui mais externamente a gente conseguiria visualizar a submucosa. Bom, aqui uma lâmina de estômago no aumento de 400 vezes, a gente consegue visualizar algumas glândulas gástricas.
Aqui são células parietais e aqui são células principais ou zimogênicas. As células parietais, elas são células arredondadas ou em formato mais piramidal. Elas vão apresentar um núcleo mais esférico e central e um citoplasma eosinofílico. Ela possui uma função de secretar HCl e fator intrínseco. Já as células zimogênicas ou células principais, elas apresentam as características das células que sintetizam e exportam proteínas. E elas possuem um abundante retículo endoplasmático granuloso. E seus glânulos citoplasmáticos, eles são repletos de pepsinogênio, que é uma proenzima que vai ser convertida em pepsina no ambiente ácido estomacal. Aqui ainda uma lâmina que mostra as células parietais e as células principais. E as células imogênicas ou células principais, elas vão estar mais presentes na região mais interna, que vai estar mais próxima à camada muscular da mucosa. E na região mais superficial vai predominar mais as células parietais. Bom, aqui no aumento de 400 vezes a gente consegue visualizar o epitélio cilíndrico simples, algumas fossetas gástricas, aqui algumas glândulas, mais externamente o músculo liso da camada submucosa, que vai servir como sustentação para o epitélio glandular. Aqui a camada submucosa com a presença de tecido conjuntivo moderadamente denso. E aqui ainda é possível visualizar um pouco da camada muscular. Essa lâmina é uma lâmina de transição entre o estômago e o intestino. Aqui a gente consegue ver o revestimento epitelial do estômago, com suas fossetas, suas glândulas. E aqui o revestimento epitelial do intestino delgado, que é formado por um epitélio colunar simples. E aqui ainda algumas glândulas também. Bom, agora no aumento de 100 vezes, a transição entre estômago e intestino, aqui a gente consegue visualizar novamente o revestimento epitelial, lâmina própria, aqui algumas glândulas, aqui o revestimento epitelial do intestino delgado, que é o epitélio colunar simples. Aqui, tudo isso aqui, onde esse círculo maior está abrangendo, a gente tem uma vilosidade. Então, isso aqui tudo é uma vilosidade que está presente no intestino. Aqui, as setas indicam as células caliciformes. Bom, as imagens que foram utilizadas para a confecção desse atlas, elas pertencem ao Laboratório de Análises Morfofisiológicas e Moleculares do Departamento de Morfologia da Universidade Federal de Sergipe, e essas lâminas elas são utilizadas nas aulas práticas da disciplina de histologia. Bom, essas foram as referências utilizadas. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, e qualquer dúvida podem procurar ou a mim ou algum outro monitor para sanar a dúvida de vocês. E é isso, bons estudos!